Bora começar nossas avaliações de hoje com o Mike William, o tabuleiro de Suri. Pera aí, primeiro deixa eu pegar uma coisa aqui. Tava faltando, né? Pronto, agora estamos caracterizados para ler essa patifaria aqui de Mike William. Mike William que eu postei até no meu Instagram como a patifaria que ele fez comigo, que isso aqui, ó. Tem prólogo no nome do arquivo. Ele me deu ansiedade por dias. Desde que eu recebi esse texto aqui, eu já sabia que era um prólogo. Eu já sabia que era um prólogo. Então eu fiquei com ansiedade por dias. Bom, bora fazer a nossa analisezita. Uma brevíssima análise na parte de edição, só pra eu ver como é que tá. Parece que tá tudo certo, espaçamento tá ok. Ó, um espacinho, mas é uma exceção, tá vendo? Os outros não tem espaço sobrando. Travessão. Tá legal, eu só vou adequar ele para um layout que me agrada mais, que não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, vocês sabem, não tem nada a ver. Mas eu prefiro muito mais usar A5 com margem moderada e tá no 1.5, 1.15 aqui e o restante tá legal. Eu acho que a leitura fica um pouco mais próxima de um livro real pra gente conseguir curtir. Bom, bora lá. Aqui, esse título ele tá um pouquinho pra direita, ó. Viu? Agora sim. Deixa eu ver se ele tá salvo aqui com algum formato. Eita. Não, né? Não tá salvo, não. Bom, eu vou atualizar aqui o título 1 pra ele só pra ficar. Só pra avisar, tá? Porque você aplicou, Mike, espaçamentos certinho aqui, tá certo, tá? Tá certo. Só que aí ele aplica em todo o texto. Então nos títulos você vai ter que dar esses backspace aí. E aí você joga de novo pro meio, porque senão ele buga. Vamos lá. Despertou no que parecia ser um pântano fétido, com muita dificuldade tirou o rosto da lama. Pera aí. Eu queria saber quem despertou. Eu entendi o motivo da primeira linha ser tão... Vamos ver se desenrola. Cuspiu um misto de pesadelo, morte e dejetos. Olhou para o céu, ou pelo menos o que deveria ser o céu, uma imensidão negra sem nenhuma estrela. A fria luz da lua era a única fonte de iluminação daquele lugar. Seu corpo estava imerso em um escuro barro. Não conseguia se mover. Sentiu uma forte pressão nas costas. Uma procissão infernal de desencarnados passava sobre ela. Era pisoteada. Pisaram em sua cabeça. Se afogou por um instante. Fez força contrária e se levantou do mar de dejetos. Conseguia ver ao longe aquelas pessoas marchando em uma mesma direção. Sentia um frio congelante subindo pelas pernas, estava molhada e sufocando. Tentou acordar daquele pesadelo terrível. Fechou os olhos, mas não acordou. Lembrou-se de sua vida. Sentiu um momento surgir. Pode ser alguma coisa real, não precisa ser um erro, não sei. Pensou, não essa memória. Mas já era tarde. Voltou para aquela atormentadora noite, aquela que foi o início do seu caminho até o inferno que agora habitava. Começamos bem, né? Começamos com um texto de inferno já. Né? Um barro escuro. Seguinte, Mike, eu já vou fazer um comentário bem relevante aqui, tá? O teu texto, ele tá faltando um pouquinho de desenvolvimento em vários momentos de descrição. Por exemplo, despertou no que parecia ser um pântano fétido com muita dificuldade e tirou o rosto da lama. Aqui, como eu faria, tá? Uma estranha. Despertou no que parecia ser um pântano fétido. Com muita dificuldade, tirou o rosto da lama e cuspiu. Essa transição ela é um pouco mais suave do que a anterior. E cuspiu um misto de pesadelo, morte e dejetos. Olhou para o céu, pelo menos o que deveria ser o céu. E viu, é óbvio que ela viu, é óbvio. Mas faltou um pouco de desenvolvimento, entendeu? E viu, é necessário aqui. E viu uma imensidão negra sem nenhuma estrela. A fria luz da lua era a única fonte de iluminação daquele lugar. Isso aqui é uma bengala. Daquele lugar é uma parada que eu leio muito em textos amadores, muito mesmo. O daquele lugar, ele não costuma ter utilidade.
É obrigatório arrancar de todos os textos? Não, não é obrigatório, tá? Óbvio, bengalas costumam aparecer com frequência em lugares inúteis, mas às vezes elas são úteis. Então, às vezes pode funcionar. Mas aqui, por exemplo, você pode deletar. Eu sinto que você limpou o seu texto bastante, ele tá legal, ele tá bacana, só que essa falta de algumas palavras, de algumas transições, de alguns desenvolvimentos, tá gerando uma sensação ruim na leitura, porque parece que falta alguma coisa, entendeu? Então acho que aqui você fez o contrário da maioria dos escritores, que é, a maioria dos escritores eles deixam muita coisa, eles não limpam direito o texto, você limpou até demais, entendeu? Mas tá legal, tá? Você não escreve mal, não. É uma questão de prática isso aqui. Seu corpo estava imerso em um escuro barro. Escuro barro e não conseguia se mover. Sentiu uma forte pressão nas costas. Uma procissão infernal de desencarnados passava sobre ela. Passava sobre ela. Esse era pisoteado aqui, ele tá me incomodando um pouco. Passava sobre ela. Aqui eu mudaria tudo isso aqui, tá? Sentia nas costas pés acertando. Ih, aqui eu fiz cagada. Sentiu uma forte. Pés macetando, agredindo. Uma palavra melhor que agredindo. Golpeando. Sem parar. Estava sendo pisoteada por uma procissão infernal. Procissão é com 2 S? Deixa eu ver aqui. Procissão, é. Só pra mudar as palavras, a posição delas. Porque eu não mudei quase nenhuma palavra. Eu só mudei a ordem delas. Porque eu acho que assim flui um pouco melhor. Pisaram em sua cabeça. Um dos pés acerta sua cabeça e é tragada pelo esgoto do inferno, quase se afogando em merda. Eu gosto dessas paradas, tá ligado? Então não precisa ser assim, tá ligado? Mas se eu estivesse escrevendo, eu faria isso, mano. Peraí. Um dos pés acerta a sua cabeça. Peraí, golpeando sem parar. Sentia. Seu corpo estava. Tá. Um dos pés acertou, né? Passar sua cabeça. Sua cabeça. Deixa eu ajeitar, porque eu fiz em presente, o bagulho tá escrito em passado. Um dos pés acertou sua cabeça. Sua cabeça, que foi tragada, pode ser, pelo esgoto do inferno, quase se afogando em merda. Fez força contrária e se levantou do mar de dejetos. Aqui, o que a permitiu ver, né? Enxergar ao longe aquelas pessoas marchando em uma mesma direção. Algo assim. Sentiu um frio congelante subindo pelas pernas. Estava molhada e sufocando. Aqui eu faria a mesma coisa, cara. Aqui eu dei um enterzinho, né? Porque eu acho que pode ser. Estava molhada e sufocando. Sentindo um frio congelante subindo pelas pernas. Só essa mudança aqui de coisa, isso aqui pode ser inútil na real, mas sei lá, por algum motivo pra mim parece melhor. Tentou acordar daquele pesadelo terrível. Fechou os olhos, mas não acordou. Fechou os olhos, mas não funcionou. Porque acordar, tentou acordar, acordou. Então, não fica legal. Mas não funcionou. Lembrou-se de sua vida. Sentiu um momento surgir. Pensou, não essa memória, mas já era tarde. Voltou para aquela atormentadora noite. Aquela que foi o início de seu caminho até o inferno que agora habitava. Aqui tá legal. Tá legal. Nunca pensei nessa neura de não ler parágrafo que é grande. Cara,
É... Eu tenho muito essa neura. Nossa, eu já peguei cada capítulo, cada parágrafo gigantesco. O carro já balançava mais que de costume. Sua mãe parecia escolher a dedo todos os buracos que iria passar. Ué, que viagem. Suri era uma garota esguia, muito alta para a sua idade, e seu corpo indicava os claros sinais de chegada da puberdade. Seus olhos, né? Pode ser seus olhos aqui, eram levemente amendoados e de um castanho extremamente profundo. Seus cabelos eram negros e lhe caíam sobre os ombros, chegando ao meio das costas. Incrível isso aqui. Lindo. Não adicionaria nem tiraria nada. Era fim do verão e aquele certamente foi o verão mais quente que ela já havia experienciado. Na Flórida o clima era sempre... Eu odeio coisa que passa na gringa, mas vamos ver, né? Às vezes é alguma história legal que passa na gringa, então pode ser. Na Flórida o clima era sempre quente e úmido, mas isso era sempre amenizado quando passava os verões na casa de seus avós em Statesboro, na Georgia. Lá era ameno e fresco, porém esse ano fora diferente. Tá, aqui eu acho que vale a pena tem um pontinho, porque já tá demais na Georgia. Lá era ameno e fresco, porém esse ano fora diferente. Aqui cabe até um ponto, cara. Ou um enter, inclusive. Algumas coisas muito estranhas aconteceram. Muito além da compreensão de uma garota de apenas 10 anos. A garota. Aqui tem garota. Pode ser um ela. Ela notara em sua mãe uma súbita mudança de comportamento após um estranho ocorrido, e aquilo ocasionou algumas discussões acaloradas, além dos iminentes sinais da separação de seus pais. Acho que isso aqui pode ser retirado. Goiás, Ô, se você meter um Goiás aí, caralho, mano. Mato Grosso do Sul, que tem jacaré. Porra, Pantanal, Mato Grossense, já pensou, mano? Mais cedo naquele verão, seus pais estavam arrumando as novas peças que chegaram para o antiquário de sua avó. Sua mãe estava sozinha no depósito quando algo aconteceu. A mãe da menina gritou, e quando foram lhe acudir, ela estava desmaiada. Seu pai tentou reanimá-la sem sucesso. Despertou alguns minutos depois, sentou-se por um momento com um olhar de confusão nos olhos, seguiu encarando a todos e seguiu. Acho que aqui um pouco de desenvolvimento, mas o restante tá legal. Levou as mãos à cabeça, acho que essa cabeça aqui pode ter crase, a pressionou com força e em seguida teve uma violenta convulsão. Imagine uma criança de 10 anos vendo aquilo. Suri ficou apavorada. Segurou firme a mão do seu pai por um tempo enquanto via a mãe debater-se no chão. Olhou para o seu irmão caçula e viu o mesmo medo nos olhos dele. Segurou a expressão de pânico, desenhou um sorriso e correu em direção a ele, retirando-o da sala, evitando que ele continuasse. Tem muito ele por aqui, tá? Dá uma olhadinha nisso. Evitando que ele continuasse a presenciar aquela traumatizante cena. Tá? Traumatizante cena, mano. Sua avó era enfermeira aposentada e rapidamente tomou as medidas necessárias para minimizar qualquer risco à saúde de Ana, mãe de Suri. A colocaram no carro, eu acho que são brasileiros, o que já me ajuda muito. Ana é nome de brazuca. Forma Ana, aí eu vou ficar chateado. Olhar de confusão nos olhos não dá. Esse olhar de confusão nos olhos é pica. A colocaram no carro e levaram-na ao hospital. Estava visivelmente desorientada e falando coisas desconexas. Não se sabia, tá? Esse M aqui acho que não cabe não. Não se sabia se ela havia batido a cabeça, mas nitidamente não conseguia se lembrar de nenhum membro de sua família. A expressão de confusão e agressividade permaneceu até o momento que finalmente foi sedada. Fez diversos exames para localizar qualquer tipo de lesão cerebral. E nada foi encontrado. Ou você bota um ponto aqui, ou você bota um e nada foi encontrado. Ao voltar da sedação, aqui mudou um pouquinho de assunto, então enter. Ao voltar da sedação, já não agia mais de maneira tão confusa. Reconheceu seus pais, ponto ali no confuso. Reconheceu seus pais, seus 2 filhos, porém sua atitude perante o marido mudou completamente. Muito agitada, ela dirigiu olhares tortos e desconfiados a ele, e não permitia tocá-la. Isso aqui é um suspense interessante, tá? Deixa eu ver uma coisa aí. Tá, peraí. Ô, Mike, você tem 14 páginas de prólogo, Mike.
14 páginas de prólogo é bastante coisa agora. Assim, eu vou falar pra você o que eu já falei 1 milhão de vezes. Eu acho que esse prólogo podia ser um capítulo. Sem perder nada. Aqui, eu mudei coisa pra caralho, né? O restante do texto não mudaria quase nada. Tá muito legal, tá ótimo, na verdade. Então, eu considero que você, assim como a maioria dos autores, é um chevette a álcool. Que quando tá frio, tem que esperar um pouco pra esquentar. Então, eu vou te recomendar o mesmo que eu recomendo pra todo mundo que tem o mesmo problema. Inclusive, eu tenho esse problema. Começa a escrever. Aí você escreve. Quando você estiver perto de acabar de escrever, sei lá, você tem um tempo, você tem uma meta, você tá sentindo que não quer mais escrever, você volta lá no começo e você reescreve o começo. Porque com certeza o que você começou escrevendo naquele dia tá uma merda comparado ao que você escreveu no resto do dia. Tá ligado? É menor no 23/16. Não importa, cara. São 4.000 palavras. Vocês sabem que eu prefiro usar caracteres com espaços. Mas uma coisa eu sei. Um capítulo de 1.000 palavras em média é um bom capítulo. Tem um tamanho legal. 1.200 palavras em média aí. Não é uma regra, tá? Não é uma regra. Porém, eu acho legal. Se você tem 4.000, você provavelmente tem um capítulo aí que é bem grande. Isso incomoda as pessoas? Eu, sim. Por quê? Porque a maioria das... Isso é uma coisa que vocês têm que entender, gente. A maioria das pessoas lê por capítulo. Pô, eu só vou ler mais um capítulo. Quando você tem um capítulo muito grande, você faz a pessoa ficar cansada porque ela tá na expectativa de acabar logo o capítulo. Eu vou contar um segredo pra vocês. Vou contar uma coisa pra vocês que é pica, tá? Mas eu vou contar depois de acabar a análise, porque eu quero fazer um vídeo separado dessa dica, porque é uma dica muito boa. É sério, é uma dica muito boa mesmo. Ó, no meu 16/23 aqui ficaram 11 páginas. Vou desconsiderar a primeira, então são 10 páginas. É um capítulo grande, cara. Não é um capítulo pequeno, não. Mas, enfim. Eu vou dar a dica separada, em um vídeo separado. Né? Não vou dar a dica agora, manjador. No geral, a tua escrita é boa? É ótima, a tua escrita é muito boa. A história parece ser legal, eu me interessei, eu continuaria lendo com tranquilidade, apesar de ser na Flórida e apesar de ser um prólogo. Mas você é um chevette com álcool, né? Você é um chevette a álcool, então melhora aí os seus começos de escrita, revisando e reescrevendo eles no final do seu período de escrita. E agora eu vou dar uma dica especial aí, que pra quem tá no YouTube vendo esse vídeo depois, vai ter que caçar o vídeo sobre. Mas pra quem tá aqui agora na live vai ver agora.